Bom dia a todos, que Jesus possa nos abençoar com o seu amor hoje e sempre. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos junto com o seu Anésio, com a Dona Isaura, com todos vocês e com todos esses corações que são a nossa família. Então a gente se sente realmente muito feliz em ver tantos amigos sempre junto e que nos recebem aqui. Muito obrigado. E vamos rogar a Deus que a gente possa sair daqui mais fortalecido na nossa fé, com mais esperança e com mais força de vontade no trabalho. Não é mesmo? E eu sempre digo que a espiritualidade ela é fantástica, né? O seu Anésio ele tem uma sintonia com essa espiritualidade e ela vai nos ajudando e já nos introduz ao que nós gostaríamos de propor hoje para as nossas reflexões desta manhã. E numa outra oportunidade que nós aqui estivemos, nós conversamos um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano. Eu não sei se todos recordam, acredito que aqueles que estiveram aqui recordam daquela passagem, mas todos conhecem a parábola do bom samaritano, não é mesmo? Quando Jesus vai lá, se encaminha a Jerusalém, e quando ele está pertinho de Jerusalém, ali ele chega, o doutor da lei vai e questiona ele. E o nosso objetivo hoje é refletirmos sobre uma pergunta dessa parábola. Quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Nós sabemos que o doutor da lei faz essa pergunta para Jesus. Porque antes, ele pergunta ao Cristo qual era o maior mandamento ou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus estabelece um quiasma ali para tentar responder a essa pergunta e coloca o doutor da lei contra ele mesmo. E aí o doutor da lei invoca o Shema, que nós sabemos que é o conjunto do Deuteronômio, com Levíticos, então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e isso nós vimos, a representação de cada dessa, e Levíticos, quando ele diz, amarás ao próximo como a ti mesmo. E o mestre diz a ele, muito bem, faça isso e viverá. E então, o doutor da lei, que além de ocupar postos de chefia no Sinédrio, era aquele que conhecia os aspectos legalistas da lei, porque na lei, na Torá, nós temos, por exemplo, um código sanitário, nós temos um código de postura, então ele manejava, e como todo aquele profissional que maneja a lei, e eu posso dizer aqui, nós temos 1, 2, 3, tem mais advogado aqui? Juiz, advogada, juiz, promotor, advogada. Então, nós sabemos que os operadores do direito, em geral, eles são treinados para trabalhar com a lei, a hermenêutica da lei, a interpretação da lei, não é mesmo? E esse doutor da lei, como todo homem inteligente, dotado de inteligência, mas com a moral muito reduzida, ele tenta então restringir a aplicação da lei, a fazer uma interpretação muito restrita. Por quê? Ele pergunta, quem é meu próximo? Por que ele vai fazer isso, não é? Nós temos o Midrash de Ruth, que é
No direito, por exemplo, nós temos lá a lei, aí nós temos as jurisprudências, a doutrina, os princípios gerais de direito. Então, o Midrash seria a doutrina dos doutores da lei, da cultura hebraica. E esse Midrash de Ruth vai dizer que a lei não determina o ódio aos inimigos, não determina o ódio ao gentio, ao outro, mas ela diz que se o gentio, ou se o outro estiver correndo risco de vida, você não precisa ajudá-lo. Se ele estiver com problema, você não precisa ajudá-lo. E quem seria esse outro que esse Midrash diz? São todos aqueles que não estão ligados àquelas duas tribos que nós falamos lá na parábola de Samaritano, que é a tribo de Judá e de Benjamim. Daí o nome judeus. Então, se eu desejo servir alguém ou ao meu próximo, eu só vou servir aqueles que estão à minha volta, aqueles que estão ali ao meu lado e que fazem parte da minha turma, da minha tribo, que nós sabemos que o povo hebreu era composto de 12 tribos, e houve a cisão, e foram divididos. Então essa era uma interpretação muito restrita. E o doutor da lei, ele pergunta a Jesus exatamente sobre isso, porque quando nós não queremos fazer alguma coisa, o que a gente faz? Arruma desculpa. Não é? Colocamos condições, impomos e criamos situações que vão nos colocar numa tranquilidade, numa conformidade. Ah, não, mas eu fiz porque isso aqui estava falando para fazer desse jeito. Então, é essa questão do homem inteligente. E o doutor da lei tenta fazer isso com o Cristo. E ele pergunta, então, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Jesus narra a parábola do bom samaritano, e nós temos lá os personagens que nós já conversamos da outra vez, todos identificados: o sacerdote, o levita, o samaritano. Mas nós temos um que Jesus não identificou. Será que ele fez isso despropositadamente? Jesus fazia algo sem propósito? Dizia algo sem propósito? Evidente que não. E um grande estudioso da tradição hebraica, o Kenneth Baylor, ele nos diz que facilmente você identificaria aquele tempo de Jesus, a pessoa, por duas formas. A primeira forma seria através de sua vestimenta. As roupas que que estaria usando, seriam características para a identificação de uma pessoa. Tanto é que nós vemos Hanã, quando encontra Jesus, lá no Boa Nova, às portas do templo de Jerusalém, ele identifica Jesus como um galileu, pelas vestes do Cristo, né? E ele chega a Jesus e pergunta: o que fazes tu na cidade, Galileu? Jesus responde para ele naquele diálogo maravilhoso. Então, as vestes ou o sotaque, né? A forma de falar identificaria quem era aquela pessoa. Só que Jesus coloca um ponto. Além de não identificar, ele fala um homem, e o homem estava inconsciente e praticamente nu, praticamente sem roupa. Então não teria como ter qualquer identificação daquela pessoa. É a pista que Jesus dá para o doutor da lei ampliar a sua interpretação
a respeito de quem é o meu próximo. É essa a pista. Porque se você não sabe a origem dele, se você não sabe da onde ele vem, o que ele é, o que importa? Você precisa perguntar quem é alguém para ajudar? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Ele está fazendo o doutor da lei pensar nisso. E ele depois devolve essa pergunta para o doutor da lei, quem é meu próximo, com outro quiasma, no qual ele diz: quem se tornou próximo do caído? Então, a nossa proposta de reflexão, após traçar essas linhas gerais, é exatamente essa: quem é meu próximo? Será que nós estamos como o doutor da lei, para deixar de realizar o que nós devemos, estamos perguntando e criando interpretações daquilo que a gente já sabe? Qual é o maior mandamento? Não é? Nós já sabemos qual é. Então, se para deixar de fazer isso, nós estamos perguntando quem é meu próximo, ou nós estamos agindo como o samaritano? Vamos refletir um pouco mais sobre isso. Vamos fazer uma reflexão interior através da história. Porque já diz um certo ditado que aquele que não aprende com a própria história é fadado a repeti-la. Não é mesmo? Então vamos ver se a gente tem aprendido com a história ou se nós estamos repetindo ela. O bom samaritano é uma parábola que foi dita por Jesus há mais de 2000 anos e vem sido trazida nessas tradições. E repetimos ou não, quem é meu próximo? Por exemplo, no dia 16 de julho de 1945, 16 de julho de 1945, lá no deserto do Novo México, nós ouviríamos e temos o registro do doutor Oppenheim, no qual ele parafraseia um livro da tradição hindu, quando ele vê o resultado da explosão atômica, da bomba atômica, que era fruto dos seus estudos, ele diz, ao ver os testes aplicados: agora eu sou a morte, a destruidora dos mundos. A pretexto de se alcançar a paz, eu promovo a morte. A pretexto de salvar o meu próximo, eu promovo a violência. Quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Nós repetimos, e nunca deve ser esquecido, depois desse 16 de julho, nós vimos, há pouco menos de 2 meses, serem celebrados as memórias em favor de todas as vítimas da Segunda Guerra. Hiroshima, no dia 9 de agosto, recebe dia 6 de agosto, 9 foi Nagasaki, dia 6 de agosto do mesmo ano de 45, recebe a visita da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Todos sabem a destruição que foi causada, porque só com a explosão do torpedo atômico ali, aqueles que receberam os primeiros impactos morreram na hora. Aqueles que viram o flash atômico ficaram cegos, e o calor corroeu corpos, ossos,
uma brasura que incendiava, e instantes depois, a chuva. E a população de Hiroshima saía para a rua para tentar se refrescar daquele calor infernal, daquelas aves que colocaram ovos de fogo na narrativa de João no Apocalipse. E quando elas saíam, elas viam que não se tratava de uma chuva normal, era chuva ácida, produto do estrôncio 90, que corroía a mais. Então quem não tinha morrido, morria ali naquela hora. E isso no dia 6 de agosto. O Japão, depois disso, se rendeu, pediu armistício, e mesmo assim, os Estados Unidos, para demonstrar a sua força brutal, 3 dias depois, envia a morte novamente para outra cidade, para Nagasaki. Quem é meu próximo? Será que eles se perguntaram? Eles perguntaram isso. Quem é meu próximo? Com certeza. Eles estão repetindo a mesma pergunta do doutor da lei. Será que os japoneses são meus próximos? Eles estão em guerra comigo. Não tem porquê eu os tratá-lo como irmãos. Quem é meu próximo? Nós vemos, depois disso, Guerra Fria, Guerra do Vietnã, a segregação, outras guerras, invasão do Golfo, Guerra do Iraque, explosão das Torres Gêmeas, e o Bob Dylan até tentou, há um tempo atrás, responder essa pergunta, ou melhor, não responder, mas falar assim, parem de perguntar quem é meu próximo, quando ele escreveu aquela música, Blowing in the Wind, na qual ele diz, quantas estradas o homem deve percorrer antes de ser chamado de homem? E nós estamos aí. Quem é meu próximo? Nós estamos ainda nos comportando dessa forma. Gustavo, mas isso é no mundo. Isso é na Europa. Isso é nos Estados Unidos. Não somos nós. Será? Será? Vamos olhar para o Brasil. Vamos olhar no Brasil, então? O que a gente tem vivido no Brasil? Violência, morte no trânsito, pessoas que andam acima do limite da velocidade, que ultrapassam pelo acostamento, que passam pelo sinal vermelho, com tudo, que ingerem bebidas alcoólicas e vão à direção. Eu não estou perguntando quem é meu próximo. Não é a mesma postura que o doutor da lei? Quem é meu próximo, senão aquele que está do meu lado? Violência. Hoje a gente tem visto a Lava Jato, tantas prisões, o homem velho sendo posto para fora, o homem velho com seus planos, com as suas arquiteturas, os doutores da lei sendo levado ao cárcere. Quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Qual é a postura nossa? E será que nós merecemos tudo isso? Porque essa terra está muito violenta. O Brasil está muito violento e a gente espera que o Brasil vá ser a pátria do mundo, o coração do Evangelho. De que jeito? Porque se a terra está desse jeito, é porque nós merecemos ela. Ou nós não estamos sobre os cuidados da inteligência suprema?
E eu e o seu Anésio, a gente estava conversando agora de pouco aqui. Até para quem fala que é ateu, né, seu Anésio? A pessoa que se diz ateu, ele tem que ter muita fé para ser ateu. Não é? A pessoa que tem que ter muita fé para não acreditar. Tem que ter muita fé para acreditar que o sol não vai perder hora. Tem que ter muita fé para acreditar que a lua não vai, né, o seu Anésio colocou, descer um pouquinho a mais do que ela podia. Que as estações do ano não vão seguir o seu ciclo. Então, a pessoa que é ateu, ela tem que ter muita fé. Então, nós estamos sobre os cuidados dessa inteligência suprema, não estamos? Não existe outra. E, se estamos passando por todos esses problemas, é porque somos vítimas, então? Nunca. Nunca. Nós somos, no mínimo, partícipes. No mínimo. Mas como? Como que eu estou contribuindo para essa violência? De que forma? Eu estou tendo a mesma postura do doutor da lei? Estou perguntando quem é meu próximo? Sim. Sabe como? Toda vez que ao invés de eu conversar, eu grito. Toda vez que ao invés de entender, eu desentendo. Toda vez que eu, dito cristão espírita, toda vez que eu, que me digo cristão espírita, digo e verbalizo, para todos ouvirem, bandido bom é bandido morto. Essa é a postura do cristão espírita. O negro é inferior. Não deve ocupar o mesmo espaço. Não deve ocupar. Tem que ser escravizado. Tem que ser subjugado. É isso mesmo? Homossexual? Isso é doença. Isso é doença. Tem cura. É isso? Eu não estou contribuindo para essas mesmas ondas de violência quando eu emano todo esse tipo de pensamento preconceituoso, infeliz, restrito, mais próximo de um instinto do que do raciocínio, no qual eu não enxergo o meu irmão independente da sua raça, da sua nacionalidade, de torcer para o Corinthians, né? De ser de determinado partido, eu não enxergo ele como meu irmão, pela sua orientação sexual, eu não enxergo ele como meu irmão. Vocês lembram o que o Cristo fez com o doutor da lei? Viu como era importante a gente ter contextualizado lá? Quem era o desconhecido? Quem era? Ele tinha? A gente tinha alguma informação dele? Nenhuma. Nenhuma. Quem é meu próximo? E Jesus vai nos dizer: quem não é fiel nas pequenas coisas, jamais será nas grandes. Se nós não estamos sendo fiel dentro de casa, exercendo respeito, no nosso convívio do trabalho, as pessoas que estão conosco na nossa vida, olhando para a dor do outro, se preocupando com a dor do outro, eu só estou me perguntando ainda quem é meu próximo. Você pode perguntar, por exemplo, para a Perla. Pergunta para a Perla. A gente sabe o trabalho que a Perla
tem desenvolvido no grupo Transformação? Será que ela perguntou quem é meu próximo? Não. Ela foi tratar a dor do outro. Ela não quer saber. Ela não quer saber se a mãe, se o pai passou por uma, por duas, por 3 mortes gestacionais. Se foi com 1 mês, se foi com 90 dias. Não, é dor, é tudo igual. Dói dentro, tudo igual nesse sentido, que dói. Quem é meu próximo? Será que o Wagner Moura lá, e o Ranieri, e toda a turma do Fraternidade Sem Fronteiras, foram se perguntar primeiro, quem é meu próximo? O que eu vou fazer na África? Deixa a África lá, tem um monte de gente no Brasil sofrendo. Quantas vezes a gente faz esse argumento? Quem é meu próximo? Pergunta aqui. A gente não precisa ir longe, meus amigos. Nós não precisamos ir longe do nosso convívio. Pergunta para a dona Isaura e para o seu Anésio. E eu posso dar testemunho do carinho, do amor e do silêncio em que eles fazem muitas coisas. Dou testemunho em razão da minha própria família. Eles perguntaram, Gustavo, você é meu próximo? Seu Bento, Dona Rosa, né? Você é o meu próximo? Não. Sempre estava aqui, para estender a mão. Quem é meu próximo? Será que é essa a pergunta que nós ainda vamos continuar fazendo? Porque se nós continuarmos fazendo, como a gente disse, estaremos alimentando essas ondas de violência e estamos contribuindo para a construção de um mundo e de um Brasil que não será pátria do mundo, nem coração do Evangelho. Não vai ser. Se a gente continuar repetindo a própria história, vai demorar. Quer dizer, será? Vai ser. Mas varinha mágica a gente já disse também que não existe, que não funciona. Jesus, como nos diz David Flusher, um dos maiores estudiosos da cultura hebraica, doutor pela Universidade de Jerusalém, e é o responsável pela integração entre a tradição judaica e o Novo Testamento. Ele vai dizer que amar ao inimigo, amar ao próximo, só é visto na doutrina do Cristo. Só é visto na doutrina de Jesus. E a Torá, ele diz, a Torá, ela não determina o ódio ao próximo, ao iníquo. A Torá não determina. Mas as palavras de amor a este só vêm e só são encontradas na fala de Jesus. Só, complementa David Flusher, que essas palavras depois foram encontradas não mais em palavras do Cristo. Foram encontradas naqueles que realmente vivenciaram, que colocaram o Cristo como seu modelo, como seu guia. E aí, a pergunta, quem é o próximo, perde o sentido, porque o amor que o Cristo nos propõe é superior a qualquer critério de identificação, tendo em vista que nos encontramos como irmãos. Pai nosso,
Já começa a nossa responsabilidade aí. Pai nosso, Pai de todo mundo. Se Ele é Pai de todo mundo, eu tenho algum privilégio? Eu posso esperar algum privilégio? Alguma diferenciação? É através do exemplo, da vivência, que a manifestação das palavras do Cristo reverberam e afastam a pergunta de quem é meu próximo. Afastam essa pergunta. Nós podemos ver isso num Paulo, numa Maria de Magdala, num Chico, num Eurípides. Você sabe que o Chico, outro dia nós ouvimos o Wagner Paixão, lá no seminário, sobre as cartas de Paulo, lá em São Carlos. Ele contou várias histórias do Chico, né? Teve um convívio ali com ele, com o Arnaldo Rocha. E ele falou que uma certa vez estava tendo uma reunião na casa do Chico, e um espírita levantou e falou: Chico, você dá licença? Eu vou sair para fumar um cigarrinho lá. Os espíritas que estavam ali começaram: Chico do céu, onde já se viu sair para fumar? Deve estar cheio de obsessor, que não sei o quê, e tal, e bababá. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa, e fala e tal, e critica. O Chico falou assim: gente, faz nada não, eu também gosto, eu só não tenho tempo. Eu também gosto, eu só não tenho tempo. O Chico fez a pergunta: quem é meu próximo, gente? De maneira alguma. De maneira alguma. Ele entende a dificuldade que o outro tem, mas está ali para estender a mão, está ali para ajudar a levantar, e não para apedrejar, e não para restringir a um círculo, porque essa é a proposta de amor que Jesus nos traz. Um amor, como nos diz o apóstolo Paulo, um amor que tudo perdoa, um amor que tudo tolera, um amor que tudo atende, que tudo compreende. E é por isso que o Cristo vai nos dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o Chico lindamente nos diz que o amai-vos uns aos outros como eu vos amei superou o amar ao próximo como a si mesmo. Porque esse amor é um amor incondicional. É um amor que não espera nada em troca. É um amor que não enxerga, como o seu Anésio disse aqui na oração, não enxerga o vício, não enxerga o defeito, vê o defeito, sim, mas não o aumenta, pelo contrário, estende a mão para ajudar. É um amor que não espera nada da nossa parte. Esse é o amor de Jesus. Ele pede apenas que nós nos amemos. Ou a gente está vendo Jesus exigir alguma coisa de alguém aqui? Eu não estou vendo, não vi, não recebi nada nesse sentido. A doutrina espírita não fala nada nesse sentido, a não ser que a gente se ame. Aliás, espíritas, amai-vos. Amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, instruir-vos. Então adianta eu saber do Kenneth Bailey, do David Flusher, de todos esses caras, saber todas as perguntas do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não realmente exercer o amor, essa proposta de amor com o outro na minha vida, vai adiantar? Não adianta nada. Eu vou estar continuando perguntando: quem é meu próximo? E sabe a resposta que nós podemos dar?
para isso, para quem é o meu próximo, o próximo então é o nosso altar de adoração a Deus. Esse é o nosso próximo. O nosso próximo hoje é o nosso caminho no qual nós nos conectamos com Deus. É só pelo próximo que eu me integro a Deus e que Deus é visto e me vê. Eu não preciso ir para Jerusalém. Não é? A gente viu na parábola do bom samaritano que eles iam a Jerusalém, porque lá no Monte Sião eles acreditavam, e para a tradição hebraica é o pico mais alto, e eles acreditavam que lá Deus era visto e você era visto por Ele. Você via Ele e era visto por Ele. Hoje não, né? Há 2000 anos, Jesus já nos disse que não. Você quer ser visto por Deus? Levanta o caído. Se torna próximo do caído. Isso se nós estamos na posição de quem está em pé. Mas nós estamos? Ou a gente está caído? Que posição nós estamos? Quem nós estamos tornando próximos e quem está se tornando próximo de nós? Todos aqueles que exercem o amor. Todos aqueles que exercem esse trabalho de renúncia, de abnegação, em que se constrói o amor de Jesus, convertendo as suas palavras, como o apóstolo Paulo vai nos dizer, em sendo carta viva de Jesus. Em sendo carta viva. É o que Paulo diz aos Coríntios. E ele nos disse, antes ereis trevas, hoje são luzes do Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Nós estamos andando como filhos da luz? Ou só queremos puxar o holofote para o nosso lado quando importa? Quando a gente precisa? Andar como filho da luz é vivenciar, é experienciar esse amor, mesmo no mundo cheio de turbulências, cheio de violências. Essa é a nossa missão como cristãos espíritas. Essa é a nossa missão como cristãos espíritas. Não mais perguntar quem é meu próximo, e sim poder dizer, como Francisco de Assis nos disse: Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. Mas ele não fala, eu vou ficar aqui parado e você me faz. Não. Onde tiver ódio, eu vou lá levar o amor. Onde tiver dor, que eu leve o consolo. Onde tiver dúvida, que eu leve a fé. E parece que ainda nós estamos levando, onde tem fé, dúvida. Né? Onde tem fé, dúvida. Onde ainda tem um pouquinho de esperança, a gente está matando ela. Porque eu ainda estou me perguntando, quem é meu próximo? Vamos então, meus amigos, compreender que hoje não nos é mais permitido perguntar quem é meu próximo. Mesmo com todas as violências, mesmo com todas as dificuldades que nós temos no mundo, vamos lembrar daquilo que o próprio Jesus nos disse, lá no Evangelho de João. O amor dele por todos nós
o amor em pessoa, vamos lembrar do que o amor em pessoa, porque Cristo foi o amor que se fez carne. Foi o Verbo que se fez carne. E Ele disse para a gente, olha, primeiro Ele disse, no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele fala um pouquinho mais para a gente no Evangelho de João, sobre todos esses problemas e da nossa missão, como cristãos. Ele diz, se o mundo vos odeia, lembra que antes odiou a mim. Se o mundo vos odeia, lembra que antes odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria mais do que eu, mas eu vos escolhi para o mundo. Eu vos escolhi para o mundo. Essa é a proposta de amor. Essa é a proposta de que a gente não mais fique repetindo essa história velha, triste, violenta, de perguntar quem é meu próximo, mas que eu aprenda a servir, ainda hoje, em favor daquele que sofre. Que Jesus possa nos abençoar e que a gente saia renovado, encontrando em cada um que está aqui, na nossa casa, na rua, no trabalho, a expressão de Deus, a manifestação de Deus para nós e o seu amor. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.